Então significa que Ryon Akao esteve esse tempo todo dentro do corpo do Slur, mas não como uma segunda personalidade, mas sim com as suas próprias memórias e o seu próprio ser. Resta-nos saber qual é o mistério acerca disso, porque esse capítulo não revelou, mas eu vou contar aqui pra vocês. Bora conferir mais esse capítulo de Sakamoto Days que tá insano. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje para mais um capítulo de Sakamoto Days, dessa vez o capítulo 130. E meus queridos, Ryon Akao realmente está dentro do Slur. E ao que parece é ela de verdade e não uma outra persona criada pelo próprio Slur. Visto que nesse capítulo deram muitas dicas que não é isso que a gente está imaginando. Provavelmente ela conseguiu se manter dentro da mente de Kei Uzuki para que ela pudesse frustrar os planos dele e concretizar também os próprios planos dele de derrotar a JA, mas não da maneira que ele imaginava. Pelo menos essa é uma das teorias que eu vou exemplificar aqui nesse vídeo. Então já agradeço a todos que estão deixando aquele famoso like, para todos que estão compartilhando, comentando e se inscrevendo. E claro, gostaria de saber a teoria de vocês aí embaixo. Vamos direto pro vídeo agora. Seguinte pessoal, depois daquele golpe do Kanaguri, ele dá uma certa desmaiada, entre aspas, enquanto o Sakamoto olha ali pro Kei Uzuki dizendo: para de fingir, papai, que você com toda certeza não é Ryon Akao, ou seria na verdade você realmente Ryon Akao? E aí o Kei Uzuki se vira pra ela, agora numa forma de Ryon Akao mesmo, e diz assim: poxa, você é lerdo, hein, Sakamoto? Como você ainda não notou, sou eu, papai, sua amiga, tivemos próximos em várias missões, estudamos juntos, e mesmo assim você ainda não nota, gordão, você tá lento, sua baleia. E aí vai um ponto mega interessante, porque a Ryon nesse momento ela diz: você demorou uma eternidade para chegar até aqui. E quando ela diz chegar até aqui, talvez não seja só sobre o local onde eles foram, lá em Bangkok, como também na própria personalidade dela, visto que ele já encontrou o X, ou seja, o Slur, em outras oportunidades, mas não conseguiu fazer com que ela voltasse a tomar conta do próprio corpo, ou seja, a própria persona da Ryon Akao que está dentro do Slur viesse à tona naquele momento. E aí ela diz outra coisa essencial, que ela passou por diversos problemas para colocar uma recompensa na cabeça do Sakamoto. Então sim, era um tipo de pedido de socorro ou um pedido de ajuda para evitar que os planos do Slur se concretizassem de fato ou alguma coisa nesse sentido, para que eles voltassem a se ver e para que ela contasse tudo o que aconteceu durante aquele tempo que eles estiveram separados e que ela foi perseguir o próprio Kei Uzuki. Talvez o que eu imagino é que eles tiveram realmente um certo tipo de romance, um certo tipo de conexão, e um dos poderes do Kei Uzuki, como eu disse para vocês em vídeos passados, provavelmente é pegar a personalidade de outra pessoa, e graças ao seu trauma isso se ativou de forma mais fácil, visto que no orfanato Alcamar eles tinham ali meio que um negócio para dar poderes para as outras pessoas, como a Akuma no Mi tinha mencionado lá atrás na batalha contra o Ryo. Então é interessante a gente manter sempre isso em mente, e também que a Ryon Akao, dentro da mente do próprio Kei Uzuki, passou por certos problemas para chamar o Sakamoto, ou seja, para pedir a sua própria ajuda. Por isso que todo mundo fica bem chocado naquele momento. E é então que o Sakamoto pergunta: mas por que você tá dentro do Kei Uzuki? O que aconteceu? E quando ela vai explicar, o Kashima corta e fala assim: cala a boca, você tá manchando o corpo do Slur, sai daí, deixa o Mestre X voltar ao normal, não sei o que, papapá, começa a encher o saco. Kashima esse que deveria manter a sua boca caladinha, igual aqueles trecos que tem na boca dele para deixar ele quieto, porque ele interrompe bem na hora essencial que a Ryon Akao iria contar pra gente. E aí que vai o ponto da minha teoria. Tudo nesse capítulo nos remete a pensar que Ryon Akao realmente está viva dentro do Kei Uzuki.
De alguma forma, os poderes dele ou alguma coisa que aconteceu, o trauma, fez com que ela conseguisse entrar lá, mas que graças a isso ela acabasse de fato morrendo. Então o trauma talvez seja o próprio Slur ter que matar Arion Akal. Pelo menos é o que eu imagino. Só que eu não acredito que, assim como o Sakamoto disse nesse capítulo, que aquela é apenas uma persona criada pelo próprio X, como se ele tivesse visto uma pessoa e tivesse falado assim, poxa, ele se aproximou muito dela e por isso ele a considera como se fosse uma pessoa muito próxima e aí ele assume a sua própria personalidade. Eu imagino que não é isso, e que sim, Rion Akal está dentro dele de alguma forma. Aí não vai ter muito negócio de poderzinho, mas sim aquelas paradas meio científicas, tipo fragmentado. E se nós nos lembrarmos que Kanaguri está filmando tudo e ele é simplesmente um fanático por cinema, bom, talvez o autor de Sakamoto tenha se inspirado no próprio filme Glass ou Fragmentado, como você preferir chamar, onde uma pessoa tem mais de uma personalidade. No caso do Slur, talvez ele tenha até mesmo 3 personalidades. Eu não sei se pode ter uma terceira ali, visto que o Keiuzuki era um tipo de pessoa, depois ele meio que mudou, ficou de uma outra maneira, segundo o próprio Kashima, e agora, recentemente, ele já assume que o plano é deixar os assassinos todos soltos e depois agora assume Arion Akal. Pode ter uma terceira que o Shin acabou não identificando, então ainda há algumas possibilidades, mas eu imagino só as duas mesmo, de Rion Akal e o próprio Keiuzuki. De toda forma, o Kashima fica puto da vida e fala assim, você não é o Slur, não sei o que, volta ao normal aí. E aí Arion fala, então vem pra cima, papai. E aí quando ele vai pra cima, gente, simplesmente vai lá a Akira, corta o maluco e fala assim, não mata a Arion, eu demorei muito pra achar ela, não sei o que. E aí a própria Arion, dentro do corpo do Uzuki, pensa assim, caramba, Akira, você se importava tanto assim comigo? Então eu acho que ali naquele momento ela percebeu a importância que era ela estar viva. Infelizmente o seu corpo já morreu, então ela vivendo dentro do próprio Slur nunca seria ela mesma de fato, sabe? Não seria ela no seu próprio corpo, visto que o próprio Slur pode assumir o controle em algum momento ou em outro. E eu gostaria que vocês reparassem de algo no capítulo passado que eu, relendo o capítulo, eu percebi. Quando a Akira vai pra cima do Slur, o Slur deixa que ela o atinja. Ele até mesmo fecha os olhos, a Akira ela fica tipo sem entender o porquê que ele fechou os olhos e se deixou atacar, por isso que ele não se defendeu naquele momento e permitiu que ela perfurasse ele com a espada. E isso mostra pra gente que se for a Akira, ela pode fazer o que quiser com o corpo do Slur, visto que a pessoa que ele mais amou foi Rion Akal, e a sobrinha dela tem o direito de arrancar a sua própria vida. E aí então que a Akira, depois de cortar ali o Kashima fica doidinho da cuca e tal, ela começa a chorar e falar, eu demorei pra caramba pra achar a Arion, por favor, não matar ela não sei o que. Todo mundo fica puto e começa a virar uma bagunça ali aquela luta, que eu achei muito da hora, porque o Kashima vai pra cima dela, mas o Sakamoto consegue impedir com que ele atire em cima dela, e aí ela fala assim, Tarô, e aí ele fala assim, filha, eu sei que eu tô meio confuso também, assim como você, só que aquela não é a Rion Akal. Ah, mas é o jeito de falar, é o jeito de não sei o que, papai fala. Não é, eu vi o corpo dela, ela morreu. E aí escorre uma lágrima ali dela, porque, mano, ela encara a realidade porque ali não é a sua tia, né? A personalidade, o modo de falar e essas coisas parecem ser dela, mas não é ela de verdade. E sim, eu acredito que não é ela no corpo, mas é ela dentro da própria mente. Eu tô comprando a ideia que realmente Rion Akal conseguiu entrar de alguma forma dentro da cabeça do Slur, graças a alguns experimentos científicos, imagino eu. E bom, de toda forma, o Sakamoto está tentando também aceitar aquela situação, e aí o Shin se vira ali em pensamentos diretamente para Rion Akal, só que quando ele se vira, Arion fala assim, opa, tá você aqui de novo, né, garotinho psicótico, brincadeira, garotinho psíquico, né, e aí ela fala assim, ó, toma cuidado com a tua mãozinha aqui dentro da minha imaginação, porque senão você vai estar lascado, papai. E aí ele fala assim, caraca, é uma voz de mulher mesmo, então significa que deve ser Arion Akal. E aí todo mundo começa a ficar mais confuso ainda. O Sakamoto mesmo fala assim, putz, eu acabei de falar pra Akira que não era bem assim, mas na verdade é Arion sim. E agora, o que está acontecendo? Meu Deus do céu, o bagulho está ficando louco. Enquanto isso, a câmera do Kanaguri continua filmando tudo e o Kanaguri acorda. E quando ele acorda, ele fala assim, poxa vida, o cinema está ganhando vida. Então
tudo saiu das mãos do próprio diretor e a câmera começa a filmar uma outra realidade, um grande plot twist. O que mostra que os deuses do cinema estão com o Kanaguri. Porque mostra que aquela atuação muito natural traz a veracidade para aquele filme, demonstrando que é muito mais do que um filme, e sim a própria realidade, visto que a inimiga do Slur no passado apareceu e está dentro dele como uma outra personalidade. E aí então que todos ficam confusos, o Kashima fala, cala a boca, vai pra cima de todo mundo, sai explodindo tudo. E foi realmente um plot twist do caramba, enquanto a Akira começa a chorar e falar, meu Deus, não mata minha tia, eu demorei pra encontrar, pelo amor de Deus, a pessoa mais importante na minha vida. E essa parte é legal porque é emocionante mesmo, a gente vê a Akira chorando ali, e eu falei, caraca, mano, eu também quero a Rion de volta, papai. E aí o Slur, ou Keiuzuki, ou então o Rion Akao, que está ali na personalidade, e olha lá e fala, meu Deus, Akira, você sentiu realmente a minha falta? E aí beleza, né, o pessoal vai dar um sacode ali em cima do Kashima, só que o Kashima é um cara muito desonesto, ele quer mandar todo mundo pras cucuias. Porque depois do Sakamoto e do Slur, ao mesmo tempo nesse momento, protegerem a Akira, os dois até estranham, olham um pro outro e falam, então parece que eles estão se identificando ali, percebendo que realmente o Sakamoto, óbvio é o Sakamoto, mas a Rion Akao realmente é a Rion Akao. Em nenhum momento ela ataca o Sakamoto ou mostra, vamos falar assim, uma certa raiva dele, raiva que eu quero dizer assim, uma sede de sangue para com ele. Então, a todo momento ela demonstrou que era realmente Rion Akao. Por isso, eles desferem um golpe em cima do Kashima, jogam ele longe, e nisso ele fala assim, Mestre Slur, eu nem sei mais o que é justiça, o que tá acontecendo, e papapá. E aí ele resolve desistir de tudo, começa a soltar umas bombas ali das costas, umas granadas, né? Só que o Amane acaba aparecendo e corta tudo ali com o seu bastão muito louco. Só que mesmo depois ele cortar, o Kashima ainda tinha uma dentro da boca e fala assim, né, vomita ali o bagulho e vai explodir em cima de todo mundo, o que poderia matar não só a Akira, como também a todos que estavam naquele local. É nisso que simplesmente o Keiuzuki, ou Rion Akao, vai lá, pega a Akira, sai correndo com ela, mesmo que fosse ferido ali. O Sakamoto usa ali o seu avental para proteger da explosão todo mundo que estava lá, e aí ele protege, ou seja, fizeram um trabalho ali em conjunto. E o Keiuzuki simplesmente vaza, na forma de Rion Akao, embora com a Akira, e fala que depois explica em uma outra oportunidade para o Sakamoto o que aconteceu de fato. E aí o Kanaguri olha pro Sakamoto e fala, relaxa, não persigam eles agora. O nosso set de batalha vai ser lá no Japão. Então volte pro Japão, nós vamos começar a lutar, vai ter a ordem em tudo, como a gente já sabe, e as coisas vão ficar melhor ainda. Mas fique tranquilo, porque eu vou proteger a nossa heroína. E a heroína, claro, é a Akira. Até porque ele quer um filme perfeito. E aí então eles vão simplesmente embora, o Sakamoto deixa, e aí eu falei, mas o Sakamoto nem tava tão machucado assim, por que ele não foi atrás? Não foi atrás do Keiuzuki, meu Deus do céu, cara, era só correr atrás. E aí eles largaram lá, o Kashima tá lá no chão falando, oh, Mestre X, Mestre X. E aí, em vez de eles jogarem ele no lixo, eles vão, acho que, tirar algumas informações dele e acaba o capítulo. E aí, bons pontos importantes aqui, gente. É conveniência de roteiro, é claro, ali do Sakamoto deixar o pessoal fugir, mas se o Kanaguri seguiu em viagem junto com a Akira esse tempo todo e não matou ela, não vai ser agora que ele vai matar de fato. Então faz sentido o Sakamoto confiar no Kanaguri. Segunda coisa, não faz sentido o Sakamoto não sair correndo atrás do Keiuzuki e de respostas, porque eles fugiram ali e eu imagino que o irmão, ou seja, o Asaki, que é irmão do Keiuzuki, ele está dentro da própria JA e eu imagino que o Kei ele quer se vingar do seu irmão, destruindo a JA, destruindo aquele mundo que ele criou, papapá. Porque tem algumas coisas também meio que confusas na própria JA, né? A gente não pode confiar de fato em todo mundo. E daí vai um grande detalhe, porque eu imagino que Rion Akao, junto com o próprio Slur, eles se dividam entre o mundo que eles querem criar. Ou seja, ela tem o mesmo objetivo de destruir a JA para acabar com a Saki, que está lá no poder, mas eu imagino também que ela não quer fazer da mesma forma que o Keiuzuki. Ela quer manter do jeito que tá, colocando uma outra pessoa ali no lugar, talvez até mesmo o próprio Yotsumura, e com isso, bom, as pessoas teriam justiça de verdade, mas não seria aquela justiça onde os assassinos podem sair matando todo mundo à torta e à direita, até mesmo acabando com inocentes e também quebrando as regras, sendo que pessoas inocentes poderiam morrer. Então eu imagino que Rion Akao, ela tá de acordo, mas não tá de acordo, ela não está de acordo de forma integral.
integral com o plano do Keiuzuki, mas ela está de acordo em pelo menos destruir o esquema da JA, porque ela viu os problemas que a JA mesmo trouxe com aquele orfanato e os planos do Asaki. Mas o Keiuzuki está mais interessado em destruir tudo de fato. Resta saber em que momento vai voltar a personalidade dele e se ela tem como brigar com a personalidade dele ou ela precisa de uma outra pessoa, como a própria Akira, para que ele, vamos falar assim, ele perca ali o controle e ela volte, né? A Rion Akao volte. Bom, pelo menos eu acho que esse é um ponto interessante. Outra coisa é, o Kashima não deve morrer, pelo menos não ainda, porque aquela discussão sobre justiça e tudo, querendo que o mestre Slur, o mestre X volte, a gente percebe que o Kashima, ele quer uma resposta. Então se ele quer essa resposta, ele ainda vai permanecer vivo por algum tempo, pelo menos até ele ver os objetivos do Slur ou se concretizarem ou derem errado, conhecendo de fato a própria justiça, um mundo novo que ele gostaria de criar. Então eu acho que aquela resposta ainda vai ser dada através do próprio Kashima ou não, e por isso ele vai permanecer vivo. Mas eu gostaria que ele tivesse morrido porque ele já encheu o saco, ele atrapalhou ali quando Arion iria contar pro Sakamoto toda a história. E eu não sei porque ela fugiu. Era só um tempinho, conta a verdade logo de uma vez. Ah, meu Deus do céu, nós vamos ficar curiosos até o final desse arco, provavelmente, não é? Bom, o Mano Joe aqui está vazando, gostaria de saber o comentário de vocês aí embaixo. Sakamoto tá demais, Pick Fiction, moleque. E tô indo nessa, então, a próxima. E valeu!